Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nessa aula, nós estudaremos o assunto perda de carga em tubulações. Esse assunto ele é muito importante quando nós estamos estudando instalações hidráulicas industriais, especialmente quando a gente vai fazer uma análise de desempenho da instalação e até mesmo no projeto e na especificação de uma instalação inexistente. O objetivo dessa aula, então, é apresentar o conceito de perda de carga e os tipos de perda de carga, e nas aulas seguintes nós aprenderemos a calcular, a dimensionar a perda de carga de determinada instalação. Nós vamos começar o estudo, então, a partir da compreensão da equação de Bernoulli. Essa equação ela é muito importante no estudo dos fluidos e ela é bastante utilizada, porém ela possui algumas restrições de aplicação. Então vejamos quais são. Primeiro, para a gente aplicar a equação de Bernoulli, a gente precisa considerar um regime permanente. Regime permanente é aquele em que nenhum parâmetro se altera ao longo do tempo. Os parâmetros podem mudar ao longo do espaço, mas ao longo do tempo, naquela determinada posição, determinado parâmetro sempre se mantém constante. Outra condição é o escoamento incompressível. Isso significa que a massa específica ou a densidade do fluido não muda ao longo de todo o escoamento. Quando a gente fala de escoamentos de fluidos líquidos, isso é bastante tranquilo porque para a nossa análise a gente sempre vai considerar que os líquidos são fluidos ou substâncias incompressíveis, ou seja, nós não conseguimos alterar a massa específica deles. E outra consideração importante é que o escoamento não tem atrito, ou seja, os efeitos viscosos ou atrito viscoso do fluido, ele é desprezível. Lembrando que a viscosidade é aquela resistência que o fluido oferece ao deslocamento, ao escoamento. Então, para a aplicação da equação de Bernoulli, nós vamos considerar que não existe essa resistência interna do fluido ao escoamento. E a equação, então, ela está mostrada aqui. E a equação de Bernoulli é importante a gente entender que ela expressa a quantidade de energia que o fluido possui. Então é possível a gente perceber que o fluido possui algumas parcelas, ou a energia do fluido se manifesta de algumas formas diferentes. Aqui a gente pode ver a letrinha P significa pressão. Então o fluido tem uma parcela de energia que é expressa por meio de sua pressão, a velocidade do escoamento e a altura em relação a um nível. Então é um deslocamento ou uma posição vertical em relação a uma referência. Se a gente adotar todas essas condições da equação de Bernoulli no nosso escoamento, a gente pode dizer então que a energia do fluido ela é constante ao longo de todo o escoamento. Isso não significa que essas parcelas individualmente sejam constantes. Significa que o somatório é constante, ou seja, a parcela de pressão, a parcela devido à velocidade e a parcela devido à altura, o somatório ele é constante. Mas a pressão pode mudar, a velocidade pode mudar, a altura pode mudar, de forma que esse somatório seja constante. Ou seja, se a altura aumenta, ou a velocidade e ou a pressão tem que reduzir para compensar esse aumento. Para a gente acabar de definir os termos aqui, então, o gama é o peso específico do fluido, que é medido em Newton por metro cúbico nas unidades internacionais, e a gente pode obter o gama multiplicando a massa específica vezes a gravidade, e o G aqui é a gravidade. A gente vai adotar no nosso estudo 10 metros por segundo ao quadrado para efeito de simplificações. A pressão ela é dada em Pascal, no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade em metro por segundo e o Z em metro. Então, a unidade de medida desse somatório vai dar metro. Se você fizer a análise dimensional de todos esses termos, se a gente pegar esse termo aqui que é o mais simples, é metro. Então, se a unidade desse termo é metro, a unidade de todos os termos será metro, e dessa constante aqui também. A essa constante, se a gente apresenta a equação de Bernoulli nesse formato, a gente vai dar o nome de carga. Então, se a energia do fluido ao longo do escoamento é constante,
segundo as condições da equação de Bernoulli, a gente pode dizer que a carga do escoamento, que nada mais é que a energia do fluido dividida pelo seu peso específico, é constante. Então, a carga do escoamento é constante. Se isso é verdade, então a gente pode aplicar essa equação ou avaliar esses parâmetros em duas seções distintas e dizer que esse somatório ele é igual a esse somatório em uma outra seção. Ou seja, P1, a pressão 1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 é igual a P2 sobre gama, V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Lembrando que esse subíndice 2 significa uma seção posterior ou à frente no escoamento. E o subíndice 1, uma seção anterior no escoamento. Então, a gente pode afirmar que a energia total ou a carga total do fluido não muda. De novo, não significa que essa pressão seja igual a essa, ou que essa velocidade seja igual a essa, e nem que essa altura seja igual a essa. Significa que o somatório é igual. Isso vai ficar mais fácil quando a gente fizer um exercício com números, aí vai facilitar a compreensão. Se a gente pegar um caso genérico aqui de uma tubulação, em que nós temos um diâmetro maior, depois uma redução, um diâmetro menor, nós temos uma diferença de elevação em relação a uma referência qualquer, a gente pode aplicar essa equação e já fazer uma análise qualitativa, mesmo sem números, a gente já pode imaginar o que vai acontecer em termos desses parâmetros, se eles vão aumentar, se eles vão reduzir, se eles vão permanecer constantes. Vamos lá. Talvez o parâmetro mais simples da gente avaliar no primeiro momento seja a posição vertical, ou o parâmetro Z. Se a gente adota uma referência, e não importa qual seja essa referência, a gente pode dizer que a seção 2 ela está mais alta do que a seção 1. Se a gente adota a referência aqui embaixo, a gente vai ter uma altura dessa distância aqui da seção 1 e essa altura maior na seção 2. Ou seja, independentemente da referência, do ponto de referência, nós sempre podemos afirmar para essa configuração que a seção 2 está mais alta que a seção 1. Então, Z2 é maior do que Z1. Vamos avaliar a velocidade, que é outro parâmetro que dá para a gente verificar aqui. Uma das considerações da equação de Bernoulli é que o escoamento o regime seja permanente. E a outra, que o escoamento seja incompressível. Então a gente pode dizer que a massa que entra na seção 1 é igual à massa que sai na seção 2. E de igual forma que a vazão volumétrica na seção 1 é igual à vazão volumétrica na seção 2. Ora, a gente sabe que velocidade pode ser calculada dividindo a vazão volumétrica pela área. E a área, quanto maior o diâmetro, maior será a área. Quanto menor o diâmetro, menor a área. Então a gente pode, se as vazões em 1 e em 2 são iguais, vamos avaliar as áreas dessas duas seções. O diâmetro 1 é facilmente percebido que ele é maior do que o diâmetro 2. Então a gente pode dizer que a área em 1 é maior do que a área em 2. Se as vazões são iguais e a velocidade é vazão dividido por área, um número constante dividido por um número maior vai dar um número menor. Ou seja, a velocidade em 1 é menor do que a velocidade em 2. Até se a gente, esquecendo um pouquinho a equação e pensar em termos do fenômeno físico, se a quantidade que entra aqui é igual à que sai aqui, e aqui a gente tem uma área transversal maior, é fácil da gente imaginar que a velocidade aqui vai ser menor do que aqui, porque aqui o fluido vai ter de se acelerar, vai ter de ter uma velocidade maior, porque a área de passagem dele é menor. E a gente não pode acumular fluido aqui, porque o escoamento é incompressível e o regime é permanente. Então a gente afirma que V2 é maior do que V1. A gente não sabe quanto maior ainda, porque nós não temos os números. Mas uma análise qualitativa, a gente já chegou à conclusão que Z2 é maior do que Z1 e V2 é maior do que V1. Então percebam que, se a gente somar esses dois termos aqui, esses dois termos são maiores do que o somatório desses dois termos. Então é óbvio que a pressão em 2
tem que ser menor do que a pressão em 1. Porque se isso tudo aqui tem que ser igual a isso tudo aqui, e esses dois termos são maiores do que esses dois termos, então a energia devida à pressão tem que ser, na seção 2, tem que ser menor do que a energia devida à pressão na seção 1. O que isso significa? Significa que a energia de pressão ela foi transformada em energia de velocidade e em energia de altura. Agora vamos fazer um exercício com números para a gente ter uma noção mais clara da aplicação da equação de Bernoulli. Então vamos considerar aqui nesse caso essa mesma configuração aqui, em que na seção 1 a gente tem a pressão manométrica de 2 bar e a gente quer descobrir a pressão em 2. Qual é o valor da pressão em 2 se a pressão aqui for 2 bar, esse diâmetro 200 milímetros, esse diâmetro 100 milímetros, essa dimensão aqui 10 metros, uma vazão volumétrica de 200 metros cúbicos por hora e o líquido é a água líquida. O fluido é a água líquida. Por que isso é importante? Porque daqui nós vamos tirar o valor do gama, que no caso vai ser 10.000 newton por metro cúbico. Lembrando que para não correr reduzir a chance de erro nos cálculos, sempre use as unidades de medida no sistema internacional. Então a pressão ela tem que ser dada em pascal, as dimensões lineares em metro e o tempo aqui em segundo. A gente sempre vai fazer essa transformação para não ter chance de errar no cálculo da equação de Bernoulli. Então, essa aqui é o balanço de energia que a gente vai fazer. A gente vai falar que a energia aqui é igual na seção 1 é igual na seção 2 e a gente vai aplicar aqueles parâmetros dados na equação. Então, P1, que é igual a 2 bar, vira então 200 pascal. Então, a gente tem esse dado. Esse dado aqui também a gente já tem, que é 10.000 newton metro cúbico. Ele foi formado porque o fluido é a água. Isso aqui é uma propriedade da água líquida. O diâmetro 2, também 200 milímetros, vira 0,2 metros. Diâmetro 1, perdão. O diâmetro 2, 100 milímetros, vira 0,1 metro. O Z, a gente tem que adotar uma referência. Para facilitar, a gente pode adotar a referência na própria seção, em uma das seções. Para não correr a chance também de errar em termos de sinal, eu sempre adoto a seção de referência, a referência na seção mais baixa da minha análise. Então, a seção 1 aqui vai ser a minha referência. Então, qual que é a altura da seção 1 em relação à referência? É 0, porque ela é a própria referência. O Z2, essa altura aqui, é 10. Então, essa distância é 10. Se aqui é 0, então essa altura aqui é a própria distância, é a própria diferença entre as duas seções. A vazão é 200 metros cúbicos por hora, vai virar 0,0556 metros cúbicos por segundo. Esse cálculo é feito apenas dividindo 200 por 3.600. Então, dessa forma, a gente está transformando a hora em segundo. O gama já foi citado. E a aceleração da gravidade, a gente sempre vai adotar 10 aqui para efeito de simplificação. Então, a velocidade 1 é a vazão dividido pela área. Lembrando que a área é π d ao quadrado, diâmetro ao quadrado, dividido por 4, ou π vezes raio ao quadrado. Tá? Então, a velocidade em 1 deu 1,77 metros por segundo. E a velocidade em 2, veja que a vazão é sempre a mesma, a área é quem vai mudar. Então, como a área em 2 é menor, esse número vai ser maior, 7,07. Se você fizer a relação aqui, tem que dar aproximadamente 4. Talvez dê uma pequena diferença devido aos arredondamentos. Mas por que eu sei que é 4? Porque o diâmetro 2 é a metade do diâmetro 1. E como o diâmetro vai ao quadrado, então 2 ao quadrado é igual a 4. Então, logo, essa velocidade aqui tem que ser 4 vezes maior do que essa velocidade. Então, aplicando na equação de Bernoulli, a gente vai ter 200.000 pascal, que era um 2 bar, dividido por 10.000, 1,77, que é a velocidade 1, dividido por 2 vezes a gravidade, e o Z1 é igual a 0.
P2 é o que nós queremos, é a incógnita. 10.000 é o gama também, esse fator. A velocidade de 2, 7,07 ao quadrado, vezes 2, dividido por 2 vezes a gravidade. E mais 10, que é a altura, essa altura aqui. Essa pressão 2, então, se a gente fizer isolar esse parâmetro 2, nós vamos achar o valor de 76.574. Lembrem que quando nós fizemos a análise qualitativa, como nós não tínhamos números, a conclusão que nós chegamos era que a pressão em 2 era menor do que a pressão em 1, uma vez que a altura era maior e a velocidade é maior. Veja, então V2 é maior do que V1, a gente não sabia o quanto, porque dependia dos parâmetros de processo, do diâmetro e da vazão, mas a gente já podia falar que ela era maior, e a altura 2 também é maior que a altura 1. Então, só sobrou uma alternativa, o P2 tem que ser menor do que o P1, para que esse somatório seja igual a esse somatório. Então, a gente voltando um pouquinho na equação de Bernoulli, e lembrando que a equação de Bernoulli, da forma que ela está apresentada, ela representa a carga do escoamento, e a equação de Bernoulli requer que o escoamento seja perfeito ou ideal, sem a presença de atrito viscoso, a gente pode afirmar que a energia do fluido numa seção 1 ela vai ser igual à energia do fluido numa seção 2, numa seção seguinte, e em qualquer outra seção, ao longo de todo o escoamento. Então, a carga em 1 vai ser a carga em 2. A carga a gente representa com essa letrinha H. Então, a carga na seção 1 é igual à carga na seção 2. Agora, se a gente pega o escoamento real é aquele em que o efeito viscoso ele é considerado. Porque quando o fluido ele sai de uma seção e vai a outra seção, como se a gente resgatar o conceito de viscosidade, a viscosidade é a resistência que o fluido oferece ao deslocamento. O fluido não quer ir, mas tem uma energia maior do que ele que vai fazer com que ele se desloque. Mas internamente existe uma resistência. Então, parte da energia do fluido vai ser gasta para vencer essa resistência interna do fluido, esse atrito viscoso do fluido. Então, a essa quantidade de energia que é gasta para vencer o atrito interno, a gente vai chamar de perda de carga. Então, naquele mesmo esqueminha, já considerando aqui a perda de carga, o que a gente pode afirmar? Que a energia ou a carga na seção 1, ela vai ser maior do que a carga na seção 2. Porque entre essas duas seções, parte da energia ou parte da carga foi gasta ou perdida para vencer a resistência interna devido à viscosidade. Então, a esse termo aqui nós damos o nome então de perda de carga, que é a carga ou a energia gasta para vencer a resistência interna do escoamento. Para facilitar, se a gente fizer uma analogia bem simples, vamos imaginar que aqui a gente está numa posição 1 e a gente quer se deslocar na posição 2 carregando um balde cheio de água, com 5 litros de água, por exemplo. E se o balde é perfeito, é ideal, e não tem vazamento, a gente não vai perder nenhuma gotinha de água. Então a gente sai daqui com 5 litros e chega lá com 5 litros. Então no escoamento ideal, a quantidade de água que sai daqui é a quantidade de água que sai lá. É o que a gente falou da equação de Bernoulli. A quantidade de energia que sai aqui é a quantidade que chega lá. Agora, na vida real, o balde já está velho, já está gasto. Suponhamos que ele tem um furinho, uma trinca, por onde saia parte daquela água. Então, enquanto a gente se desloca da seção 1 para a seção 2, existe uma perda ao longo do caminho, ao longo de toda a trajetória. E ao passo que quando nós chegarmos na seção 2 e medirmos a quantidade de água na seção 2 vai ser menor do que na seção 1. Por quê? Ao longo do deslocamento, pelo fato do balde ter trincas, ter furos, parte da água foi perdida. Então, suponhamos que a gente perdeu meio litro. Aqui nós saímos com 5 litros, perdemos ao longo de todo o caminho meio litro. Nós vamos chegar aqui com apenas 4 litros e meio. Então, essa é mais ou menos uma analogia para a gente compreender a energia. Só que aqui não é um vazamento de energia, é um gasto de energia ou uma perda para vencer
a resistência interna do fluido. E como que a gente equaliza, então, esses parâmetros? A gente equaliza dessa forma. A carga na seção 1 ou numa seção anterior é igual à carga numa seção posterior ou numa seção 2, mais a perda de carga, ou seja, a carga que foi perdida ou gasta para vencer a resistência interna entre aquelas duas seções. É importante que essa perda ocorreu entre essas duas seções. É muito importante nós compreendermos isso. Então, a carga na seção 1 é igual à carga na seção 2, mais a perda de carga entre essas duas seções. E, finalmente, então, a gente pode classificar as perdas de carga em dois tipos básicos. A perda de carga distribuída, que é aquela que ocorre ao longo de um trecho reto de tubulação, e ela recebe esse nome porque ela não ocorre num ponto específico, mas ela ocorre de forma distribuída ao longo de toda a tubulação, e é claro que ela vai sendo acumulada, ela vai sendo somada, mas ela ocorre de forma distribuída. E a perda de carga do tipo localizada, que ocorre sempre que o fluido sofre alguma perturbação, numa curva, numa mudança de direção, numa aceleração ou desaceleração por meio de uma redução ou de uma expansão, uma válvula que provoque o desvio do fluido, ou seja, qualquer perturbação que o fluido sofra, essa perturbação vai gerar uma perda de carga. Mas só que essa perda de carga a gente chama de localizada, porque, por exemplo, a perda de carga devido à mudança de direção ocorre na curva ali e somente ali. E aí depois ela pega um trecho reto, o fluido vai escoar num trecho reto, aí tem uma perda distribuída. Mas a localizada ocorre de forma localizada, como o próprio nome já diz, onde a perturbação ocorre. Mas é importante a gente dizer que as perdas elas vão se somando. Essa classificação dos tipos aqui é só para facilitar a compreensão e o tratamento do cálculo da perda de carga. Mas no final da história, todas essas perdas serão somadas para compor a análise que a gente vai fazer na instalação hidráulica. Então, eu espero que você tenha compreendido o conceito de carga e o conceito da perda de carga e também a aplicação de Bernoulli, que a gente usa como ponto de partida, mas que na realidade a gente faz uma adaptação embutindo o termo de perda de carga. E nas próximas aulas nós estudaremos como calcular a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Então eu agradeço e espero que você acompanhe a próxima aula. Até a próxima.